Opa, beleza? Hoje daqui estamos de obra nova para vocês. Mas antes que a gente possa continuar com o nosso vídeo daqui, eu queria estar passando aqui para estar recomendando o nosso grupo do Telegram. Lá no nosso grupo do Telegram, você poderá estar encontrando alguns descontos de algumas mangás, de algumas obras que vocês gostam de ler. Pois caso você é aquele cara que está procurando um mangá tão interessante que você gosta de ler, e todos os mangás que você encontra só é um preço alto, no nosso Telegram você poderá estar encontrando vários descontos de mangás ou de algumas obras aí, para você poder aproveitar aquele descontinho básico. Para você entrar lá, estarei deixando para vocês aí o primeiro link no comentário fixado. Então, seguindo pro vídeo. Passando para avisar que esta obra possui poucas caps por esse motivo, o vídeo não será muito longo. Mesmo assim, obrigado pela presença. Desejos. E uma vez que todos os desejos fossem cumpridos, o gênio obteria sua ansiosa liberdade. A menina perguntou se poderia desejar absolutamente qualquer coisa. O gênio respondeu que sim, desde que não pedisse mais desejo. A menina sorriu e seu primeiro desejo foi ter uma vida imortal e nunca envelhecer. Seu segundo desejo foi ter riquezas infinitas. Enquanto isso, o gênio estava um pouco emocionado, porque ela era muito decidida com seus desejos e apenas um mais o libertaria. No entanto, havia um leve sorriso no rosto da menina, já que seu último desejo era ter uma nova lâmpada mágica feita apenas para ela e que seu último desejo fosse concedido. O gênio ficou em silêncio diante de tamanha astúcia da menina com as palavras, e sem escolha, aceitou o desejo da menina. Mas então, quando seu último desejo foi concedido, essa menina procurou por sua nova lâmpada. O gênio riu, deixando-a cair, enquanto dizia que tudo que ela pedia era uma lâmpada mágica para ela. O gênio disse que ela nunca pediu para ser a primeira pessoa a receber essa lâmpada. Então, ele a reservava para aquelas pessoas que têm desejos decididos e a usarão, e depois passará para outra pessoa, tudo em um ciclo vicioso. O gênio disse à menina para não esperar encontrar essa lâmpada mágica feita para ela. Embora o plano da jovem tenha falhado, a história da lâmpada mágica não termina aí. Em outro lugar, uma menina corre e está sendo perseguida por um grupo de homens. Ela está acurralada e desesperada quando, de repente, essa lâmpada aparece na frente dela. Ela faz um desejo, mas ele é realizado da maneira mais distorcida possível. Acontece que as pessoas que desejam essa lâmpada se transformam em monstros tremendamente poderosos com um ódio intenso pelos humanos. Sua presença traz um abismo de miséria. Quando toda a esperança parece perdida, guerreiros sem precedentes surgem ao redor do mundo e seu poder é tão imenso que podem lutar contra esses grandes monstros que estão aparecendo. Eles também têm a capacidade de extinguir a chama de suas almas e são conhecidos como os exterminadores da luz. Eles conseguem sobreviver a uma luta difícil contra os monstros e sair vitorioso. Um desses exterminadores de luz se aproxima depois de derrotar um monstro. Ele tem o poder de apagar o fogo da alma dela, mas esse monstro se transforma em uma linda garota. Seus olhos se fixam imediatamente em sua grande cauda azul. Naquela mesma noite, a garota acorda e boceja quando, de repente, uma cauda se levanta atrás dela. Ela está confusa enquanto agita essa cauda e fica surpresa ao perceber que ela realmente é dela, porque ela pode sentir até mesmo acariciando-a. De repente, um homem sentado em um galho se pronuncia, dizendo que isso é uma consequência da demonização. A garota pergunta quem ele é e ele se apresenta como Ir, o matador de luz, que a resgatou. Ela revela que seu nome é Gina e diz que é humana. E Ir diz que ele também é. Ela se desculpa, dizendo que não consegue lembrar de nada além do seu nome e acredita que tem amnésia. Ele conta a ela o que aconteceu depois que ela se tornou um monstro e ele a derrotou. Como está na natureza, ninguém mais sabe disso, então ela pode se transformar em um monstro a qualquer momento. Ele diz que, como exterminador de luz, é responsável por destruir esses monstros. Gina fica assustada e começa a recuar, e quando ela pergunta se ele quer matá-la, ele diz que não esperaria que ela acordasse se fosse esse o caso. Depois de olhar para o bolso, ele se ajoelha, segurando uma rosa, e confessa seus sentimentos antes de pedir que ela saia com ele. Ela fica impressionada e envergonhada. Ele revela que se apaixonou por ela à primeira vista e que seu coração foi roubado quando a viu. Ele diz que não consegue parar de pensar nela e que até acredita nela. Mas ele se pergunta por que está dizendo todas essas palavras doces enquanto olha para sua cauda. Ele diz que não consegue evitar, já que sua cauda é muito cativante. Ela fica surpresa. Ele se derrete, dizendo que é do tamanho perfeito, com curvas impecáveis e tudo mais, e finalmente declara que sua bunda é uma das coisas mais bonitas que ele já viu em sua vida. Ela pergunta se ele perdeu a cabeça e diz que isso é inapropriado. No entanto, ele continua a elogiar a cauda dela, enquanto ela tenta entender a situação. Vá ao médico, porque ele é muito pervertido e ele diz que não é uma perversão e que,
Assim como alguns homens preferem o peito ou o traseiro de uma garota, ele só gosta de garotas com traseiros grandes. Ele entende que ela duvida dele e do seu amor por traseiros grandes, e ela responde que simplesmente acha sua fascinação muito estranha. Ele diz que não tem outra opção senão provar seu amor. Tira as calças, mas então Gina pede que ele as coloque de volta. Ela diz que ele não precisa provar nada, que ele é completamente louco, e então ela pede uma adaga. Ele lhe dá e pergunta o que ela precisa com ela, e ela grita dizendo que prefere cortar sua cauda a se contaminar com ele. Ele grita que não e súplica para que ela não seja tão imprudente, mas ela diz para ele parar de segurá-la. Ele segura seu pulso e ela diz que não há motivo porque ele tem uma cauda e ela não serve para nada. Ele diz que graças à sua cauda, ganhou o amor dela, mas ela se pergunta qual é a utilidade do seu amor. Ele começa a listar vários benefícios de estar com ele, como comida, dinheiro e moradia, enquanto tudo o que ela precisa fazer é cuidar da cauda dele. Ele diz que mesmo se ela cortar a cauda, não estará segura de outros caçadores, pois ela já foi demonizada e os caçadores não a deixarão em paz. Ele também promete ajudá-la a recuperar suas memórias e promete amá-la desde então e lutar por sua cauda até o fim do mundo. A faca cai no chão antes que ela lhe dê um tapa e se afaste. Ela começa a se perguntar como um garoto pode ser tão obcecado por uma cauda. O olha fazendo bico e diz que vai recusar sua proposta. Ela pergunta por que ele está em silêncio, se preocupa, mas então ele diz que bater o rosto com a cauda é o que o deixa sem esperança. No dia seguinte, ele diz que eles precisam ir à cidade, mas em um momento em que não haja muita gente. No entanto, primeiro eles precisam lidar com a cauda de Gina, porque não é algo normal para um humano ter. Ele está muito frustrado por ter que esconder algo tão bonito, então ele diz que criou o plano perfeito para uma entrada fácil para ela. Ela começa a ter um pressentimento ruim. Lá na porta da cidade de West City, as pessoas deixam passar a próxima pessoa. Ele cumprimenta o guarda porque o conhece e pergunta ao nosso protagonista quem é a pessoa que ele está trazendo consigo. Ele responde que é sua esposa e grávida. O guarda diz a Ian que ele se casou sem ele saber e dentro das roupas de Gina há uma grande cauda escondida. Quando o guarda pensa que sua barriga está grande demais, ela mente dizendo que está grávida de vários filhos. Ele insiste que é grande demais. O protagonista diz que ela está grávida de 7, o que surpreende o guarda. O caçador afirma que já decidiu os nomes das crianças. Número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Enquanto isso, Gina só quer que tudo isso termine. O guarda comenta que as mulheres que passam com contrabando fingem estar grávidas, por isso não são tão rigorosos. Mas então ele ri e diz que não há necessidade de inspeção, porque confia no protagonista. Gina comenta que sua confiança no protagonista é forte e o guarda só tem elogios para ele, antes de dizer que ela é sortuda por ter se casado com ele. Ela observa e nota que ele é bonito, apesar de ser completamente obcecado por caudas, mas também percebe que ele é decente, porque não fez nada indevido com ela. Ela também se lembra de como ele a protegeu. Então o guarda se despede deles com um sorriso e ela diz a ele que eles precisam ir para casa. Quando alguém se aproxima, ela vê que é uma mulher muito bonita com cabelos verdes e congela. A mulher se aproxima e diz que sentiu falta dele, começando a se esfregar nele. Ele responde que só esteve fora por um dia, e agora que ele voltou, ela pergunta se ele quer jantar, tomar banho primeiro ou talvez pagar o aluguel primeiro. Ele fica furioso e a empurra, dizendo para ela parar de chamá-lo de querido. Então ele lembra que acabou de pagar um ano inteiro de aluguel. Ela diz que pegará o aluguel de um ano inteiro e do próximo também. Gina ri ameaçadoramente e lembra a ele que ele tem uma linda esposa esperando por ele em casa. Claro, ela estava sozinha e perguntou a Gina qual era o tipo de relação que ela tinha com ele e de quem era o filho que ela estava carregando na barriga. O cavalheiro novamente disse a ela que estava grávida dele, mãe de 7 filhos. Ao ouvir isso, sozinha quase desmaiou e esclareceu que tinha confiado muito nele. Agora, ela percebia que ele havia usado o dinheiro dela para sustentar outra mulher, sem dizer a ela. Assim, ele percebeu que a garota estava ficando louca. Mais tarde, descobrimos que sozinha era uma alquimista, mas ele tinha apenas um relacionamento de negócios com ela. Logo depois, a garota tirou uma grande poção que supostamente poderia ser usada para embelezar o traseiro. No entanto, ele avisou Gina para não ouvir sozinha, pois usar essa poção poderia ter efeitos colaterais terríveis, deixando o traseiro invisível imediatamente. Ele explicou que ela deveria fazer a poção para que os outros não pudessem ver o traseiro, mas ele ainda pudesse vê-lo. Embora ela tenha dito que não poderia fazer tudo o que ele queria o tempo todo e que não poderia fazer todos felizes, ele lançou uma bolsa de ouro, dizendo que, se ela quisesse satisfazê-lo, receberia mais ouro. Ao ver a bolsa de ouro, seus olhos brilharam, porém,
Para fazer a poção que ele queria, eles precisavam de uma erva que ela ainda não tinha e que não podia nem comprar, conhecida como erva espíritos fantasmas. Essa erva tinha uma aparência de flor branca com manchas azuis em cada pétala. Dizia a lenda que essa erva era encontrada em campos onde também se encontravam monstros, então esses campos haviam sido temporariamente bloqueados. Nosso aventureiro estava disposto a tudo e perguntou quantas flores eram necessárias. A garota disse que ele poderia trazer a maior quantidade que conseguisse. Ele não hesitou e partiu em busca das flores, enquanto Gina disse que estaria esperando por ele quando ele retornasse. Quando ele entrou no pântano turvo, encontrou as flores e percebeu que era fácil encontrá-las, então apressou-se em colher algumas. Nesse momento, começaram a ouvir ruídos no pântano e uma grande besta apareceu diante dele. No entanto, ele sabia que, uma vez que matasse o monstro, poderia transformá-lo em humano, já que esses humanos haviam sido transformados em monstros devido aos seus desejos. Então ele decidiu enfrentar a besta usando a luz mística de sua lâmpada para derrotá-la rapidamente. Os assassinos da luz eram os únicos capazes de matar monstros, e quando as chamas apareceram, ele saiu vitorioso. A besta então revelou sua verdadeira forma, mostrando uma garota desmaiada. Quando ele a virou, revelou uma bela garota chamada Sherine, que aplaudiu e disse que não esperava menos do terceiro assassino da luz mais poderoso do mundo. Sherine sugeriu irem direto ao ponto e se apresentou como a presidente do Corpo de Bombeiros. Com isso, ele soube que tinha sido um bom dia para estar lá, pois ele a tinha ouvido falar deles, já que eles estavam constantemente gritando sobre dar uma chance aos Zulis de se reabilitarem. Eles até usavam métodos desonestos para roubar os Zulis, e seus crimes haviam chegado tão longe que eles ganharam um lugar na lista negra dos assassinos da luz. Sherine disse a ele que ele não tinha ideia do que estava dizendo, porque mais do que um sequestro, era uma salvação. Sem eles, os Golds seriam tão poderosos quanto ele. Os bombeiros não apenas os salvam, mas também fornecem trabalho e moradia. Na verdade, também. Eles cobrem suas necessidades para que não voltem a se tornar monstros. Nem todos se transformam em monstros novamente. Alguns também levam uma vida normal após a reabilitação. Sherine pergunta a ele se pode dar a garota, ao que ele se recusa completamente. Eles sempre fingiram ser cegos diante dos pequenos distúrbios dos bombeiros. Mas isso não significa que possam passar por cima dos assassinos da luz e realizar os sequestros como se nada fosse. Sherine explica a ele que quando um desejo é cedido à luxúria, há a possibilidade de fazer outro pedido e se transformar novamente em um monstro. Afinal, os assassinos da luz não têm ideia, já que apenas matam os Bulls estendendo os braços. Sherine diz a ele que, como não há Guzes prejudicados, todos têm a chance de recomeçar, e esclarece novamente que eles não matam almas, mas as salvam. Ela pergunta a ele se não acha que esse é o melhor caminho para eles. Ele responde que está enganado, pois ele não se importa com quais são seus. O único destino de um pecador é ter sua alma em chamas e se perder para sempre, o que nunca deve demonstrar misericórdia diante de nenhum golpe, pois é o princípio fundamental pelo qual os assassinos da luz podem viver. Nisso, Sherine pergunta a ele se ele não está ansioso para chegar em casa, enquanto ele se vira, pois não havia entendido o que ela disse, e ela esclarece que, afinal de contas, não é surpresa para ela que sua amada Gina esteja esperando por ele. Ele derruba a lâmpada por acidente e grita de onde ela surgiu, enquanto a segura pelo pescoço, assustando-a. Então, ele pergunta como é possível que ela saiba sobre Gina e a adverte a falar sobre isso. Ela, um pouco nervosa, diz a ele que ele sabia que a modificação tem consequências, porque os Gold retêm uma característica de quando são monstros, alguns deles ficam com seus corpos cobertos por escamas duras. Outros têm ouvidos supersônicos e suas orelhas ficam longas e afiadas. Outros, como a senhorita Gina, desenvolvem órgãos inumanos e o efeito colateral para elas são olhos capazes de ver no passado com o poder de ocultar que podem ver as memórias de alguém, mas apenas até 72 horas atrás. Sherine o confrontou e disse a ele como é possível falar de princípios quando ele estava salvando Gina em segredo. Se a sede dos assassinos da luz soubesse disso, o que aconteceria com sua amada Gina? Ele se sente encurralado, então entrega a garota e segue seu caminho, já que ele estava apenas coletando ervas de qualquer maneira. Sherine elogia sua lógica e lhe propõe se juntar ao corpo de bombeiros, com um grande sorriso. Ele é muito teimoso e ela sente que não pode convencê-lo, mas ela tem um trunfo na manga, pois acontece que todos os seus colegas foram embora e só eles dois estavam sozinhos. Timidamente, ela levanta seu vestido, revelando sua enorme cauda. Sherine o manipula, dizendo que ele não pode recusar uma garota bonita com uma cauda como ela. Ele, irritado, grita com ela, perguntando com quem ela pensa que está lidando. Sherine, um pouco confusa,
Diz que ela é igual à que ele gosta. Ele deveria estar enlouquecendo por sua cauda. Mas ele não gosta de caudas pequenas. Ele só prefere as grandes. E responde que se as caudas fossem equivalentes aos seios, ela seria completamente plana. Assim, ela falhou completamente em seduzi-lo. Então ela baixa o vestido com raiva e sai. Antes de ir embora, ela grita que não desistirá até que ele faça parte do corpo de bombeiros. Mesmo que ela tenha que convidá-lo várias e várias vezes, ela fará isso de todo o coração, até que ele esteja de volta na frente dela, como naquele momento. Finalmente, tudo terminou e ele está em casa. Gina está impressionada com as poções que usaram nela, fazendo sua grande cauda ficar invisível por uma semana. Ele pergunta se isso não deveria durar para sempre e não apenas uma semana. Ela responde que não importa, pois resolveram o problema da cauda de Gina e agora só falta comprar roupas. Gina sugere que eles devem esperar um tempo até que ela domine a cauda, já que ela foi à cozinha pegar água e acabou quebrando muitos pratos. Ele tem uma ideia, mas Gina tem um mau pressentimento sobre ela. Mesmo assim, ele a leva para a rua com suas roupas pequenas, e todos começam a fazer comentários. Acontece que o plano dele era segurar a cauda de Gina em público para mantê-la no lugar, mas ele a acariciava de maneira inadequada. Ele parecia feliz, mas depois de fazer isso muitas vezes, ela ficou desconfortável e o esbofeteou. Eles continuaram a fazer compras, e depois de experimentar muitas roupas, acabaram comprando aquela que tinha um buraco onde ela poderia acomodar a cauda, para que ela se sentisse confortável e bonita. Assim que descobriu isso, ele pagou pelas roupas. Ao chegarem em casa, eles recebem um relatório de um lobisomem de que alguém estava envolvido em jogos de azar, mas ele não acreditava que fosse ele. No entanto, ao vê-lo, percebe que é Rafael, o peludo favorito de Early. Decidindo lançar-se sobre Rafael, Early começa a agarrar sua cauda, fazendo com que Rafael peça ajuda em alto e bom som. Ele apresenta Gina e pergunta a Rafael se ela estava grávida, pois não estava visível, o que a assusta, mas ela conta que costumava ser rebelde e fugiu de casa. Depois de conversar por um longo tempo, ele decide ir direto ao ponto, enviando-o ao Templo dos Assassinos da Luz. Gina fica com Rafael, já que ele cuidará dela enquanto ele vai ao templo. Quando ele chega lá, encontra um instrutor loser, que o envia para ela. Não tem o contexto suficiente para entender a quem se refere, e uma vez lá, ela pergunta qual é o princípio mais importante dos assassinos da luz. Enquanto isso, na aldeia, Gina e Rafael decidem comprar comida. Ele diz a ela que é bonita demais para estar com um pervertido como ele, mas ela o acha agradável, embora saiba que precisa manter sua cauda sob controle, já que ele também é um assassino da luz. De repente, o lobo a pressiona contra a parede e diz que seu dever é proteger a cidade dos como ela, que foi ocultada por ele, o que a assusta. No templo, eles começam a questioná-lo, dizendo que ele sabe o que acontece com aqueles que violam os princípios e que, dependendo da gravidade, serão punidos. Ela menciona que aqueles que escondem Gu são condenados à pena de morte. Depois de perguntar, ele nega completamente e ela ri, dizendo que tentou pregar uma peça nele, mas então conta por que os assassinos da luz foram criados. Ela diz que não importa o quão próximo alguém esteja de um Gol, nunca deve deixá-lo escapar. No entanto, depois disso, ela lhe dá uma missão especial, explicando que ele deve matar um homem que na verdade não é um monstro, mas um companheiro dos assassinos da luz. De volta a Gina, ela argumenta que ele não é um Gol, mas não pode enganá-lo, pois Rafael tem um olfato sensível e pode detectar o cheiro de sua cauda. Ele sempre suspeitou porque nunca se interessaria por mulheres bonitas se elas não tivessem caudas gigantes, mas de repente, Rafael é atingido por uma garota que acaba sendo Fight, lançando-o com tanta força que ele atravessa a parede, mas no final, percebe-se que é a irmã mais nova de Rafael. Compra algumas roupas para Gina e o atendente os recebe calorosamente. Ela sugere vários conjuntos de roupas que ela acha que seriam perfeitos, incluindo um uniforme de mago, uma fantasia de Papai Noel e uma armadura de cavaleiro de RPG que cobre tudo, exceto seus pontos fracos. Você sabe, o usual. No entanto, Errol percebe que eles têm um pequeno problema. Eles não podem simplesmente comprar roupas ali na hora, já que é preciso de uma abertura especial na parte de trás para acomodar o dinheiro da cauda da Gina. Dinheiro não é um problema para ele, no entanto, e ele pede a roupa sob medida mais cara dentro da loja. Depois de esperar por alguns minutos, Gina sai do provador vestindo uma roupa completa de Gundam que a faz parecer que está indo para Japan Summer Comic. Errol não está muito satisfeito e ameaça o atendente para trazer um conjunto real de roupas depois do mal-entendido. Gian retorna com um vestido mais moderado e o atendente também inclui uma capa especial para combinar,
completando o traje da Gina. Harold está satisfeito e entrega o dinheiro como pagamento. No entanto, ao tentarem sair da loja, aparece um alto lobisomem que tenta prender Errol por indecência pública. A Hel o reconhece como Rafael, seu amigo peludo, não desse tipo de peludo, mas ele é literalmente peludo. A Hel perde a compostura e pula na cauda de Rafa e enfia o rosto nela. Ok, acho que agora ele pode ser preso por indecência pública. Enquanto continuam lutando no chão, Al reclama que o cheiro da cauda de Rafa está diferente do usual, apenas aumentando a degeneração de tudo. Enquanto isso, Gina não pode fazer nada além de observá-lo entrar em como induzido pela cauda. Alguns minutos depois, Al finalmente volta a si, meio que volta a si. Ele apresenta Rafa a Gina e explica que ele é um lobisomem e um de seus colegas estimados. Enquanto diz isso, Rafa o coloca em um estrangulamento. Rafael fica satisfeito em conhecê-la e observa que seus padrões devem estar no fundo do poço para ela concordar em se casar com Errol. Ele também percebe que sua barriga não se parece em nada com a de uma mulher grávida. Yara explica que as crianças fugiram porque estavam entrando em uma fase rebelde no útero. Isso parece incrivelmente estúpido, e ninguém em sã consciência acreditaria, mas Rafael não é pago o suficiente para lidar com isso, então ele deixa por isso mesmo. Finalmente, ele chega ao assunto. Errol foi convocado para a sede dos caçadores de demônios pela senhora Sinja e ele deve se reportar a ela imediatamente. O rosto de Errol fica frio por um momento e ele decide levar Gina para casa primeiro antes de se reportar à sede. No entanto, Gina tranquiliza dizendo que pode voltar para casa por conta própria, e até Rafael oferece ser seu guarda-costas e guia turístico, confiante de que Gina está segura. Errol se despede. Chega à sede e encontra o instrutor Lutera. Errol fica em posição de sentido e respeito a Lutera e compartilha que simplesmente passou suas férias visitando o túmulo de um amigo. Lutera acha seu comportamento nobre, mas lembra que ser muito emocional pode levar à sua queda. Tudo deve ser moderado, mas o suficiente de conversa fiada. Lutera acena com a mão e abre uma porta enorme, deixando Errol passar. Errol dá passos largos para uma sala igualmente enorme, decorada com uma quantidade desnecessariamente grande de detalhes em ouro. Pessoas ricas, não é mesmo? Ele se reporta a Sinjay, que pergunta em uma única pergunta qual é a penalidade por violar o código dos Caçadores da Luz. Droga, eu não estudei. Enquanto isso, Gina passeia pela cidade com Rafael. Ele a mostra que eles têm o restaurante popular Ishirika Ramen, que oferece um generoso desconto de 20% para ninjas ativos e órfãos loiros. Em seguida, Rafa leva ao restaurante Yukiera, com comida tão boa que vai literalmente arrancar suas roupas. Mas falando sério, Gina acena com as mãos insistindo que não quer comer tanta comida. No entanto, assim como sua avó que mora no interior, Rafael não aceita um não como resposta. 10 minutos depois, ela está com uma sacola cheia de comida. Rafa diz a ela para não se preocupar tanto. Embora Errol possa ser uma pessoa um tanto excêntrica, ele também é um de seus parceiros mais valiosos. O fato de ele ter encontrado alguém tão bonito quanto Gina traz um sorriso ao seu rosto. Rafael é um bom rapaz e Gina fica feliz por não ter sido devorada como a Chapeuzinho Vermelho. Gina passou a considerá-lo um irmão mais velho confiável e gentil, mas ela lembra a si mesma que ele ainda é um caçador da luz. Se sua cauda for descoberta, ele mostrará a ela que o título não é apenas para exibição. Rafael solta uma risada sincera e pergunta a Gina se ela se divertiu. A cidade é bem animada, e ele comenta que, por alguma razão, sempre recebe itens gratuitos ou grandes descontos. Sem saber, ele está inadvertidamente intimidando os donos das lojas. Resumindo, ele considera essa cidade sua segunda casa. Afinal, ele também é um caçador da luz. De repente, Rafa, com sangue nos olhos, ele percebe que aqui, ele se transformou na morte. Não figurativamente, mas a morte direta. Não há como ele ignorar uma ameaça à segurança desta cidade como ela. Ela pode ter enganado os outros, mas ela não pode enganar o sentido de olfato de um lobo. De volta à sede, Sinja pergunta novamente a se ele está verdadeiramente ciente do código do assassino de luz. Sem hesitação ou nervosismo em sua voz, ela relembra brevemente as regras principais. Primeiro, eles devem usar seus poderes apenas em alvos e monstros, e infratores serão punidos adequadamente. Em segundo lugar, eles não devem poupar um único gol sem questionar. Esse é o padrão básico, o padrão de ouro. Os infratores serão punidos com morte instantânea. Sinjai quase sarcasticamente elogiaram por lembrar as regras tão claramente. Com certeza ele é o modelo perfeito para os assassinos de luz em todos os lugares, mas sua voz fica fria. Ela pergunta a ele quase sabendo se ele não acontece de ser um daqueles assassinos de luz que ousaria violar seu código, sem perder o ritmo. Ah, nega. O que pega Sinja de surpresa, ela não consegue evitar rir e se desculpa por testar Arl tão duramente.
Ela observa que a maioria das pessoas ficaria petrificada. Após ser suspeita de violar seu código sagrado, no fundo, Ar estava apenas paralisado porque ele não vê um único rabo à vista. Ele realmente é um homem de foco, compromisso e pura determinação. Sinja está convencida de que Ar tem cumprido o código fielmente. Mas ao mesmo tempo ela também está cansada do código. Ela relembra a antiga história da garota e do Jin que deu origem aos Ghoul, monstros e aos assassinos de luz que os caçam. Aquela primeira geração de assassinos estabeleceu o código que eles seguem até hoje. No entanto, Sinja temia que a paz duradoura amolecia muitos assassinos de luz. Aqueles que ainda não viram o combate são indiscutivelmente mais frágeis do que os outros. Então ela volta sua atenção para as várias ameaças que a organização enfrenta. Há famílias enlutadas que os amaldiçoam por abaterem seus membros da família que se transformaram em Ghouls. Há aqueles que competem com eles reunindo Ghouls em segredo e formando um grande exército. E há aqueles que passaram a considerar os assassinos de luz como os verdadeiros vilões. Barrel tenta confortá-la, mas Sinja balança a mão. Ela não precisa. Ela não se importa com o que os outros pensam, o que a torna impiedosamente centrada. Ela é uma simples mestre wiki dos assassinos de luz e cumprirá sua missão, mas ela se desvia. Ela volta ao motivo real de por que ela chamou Errol aqui e finge que não desperdiçou cerca de 1 hora do tempo dele discursando daquela forma. Sinja queria dar a Arlo uma missão de cruzado especial e espera que ele chegue ao reino de Geraltol até o pôr do sol de amanhã. Na verdade, ele terá até um séquito de sua escolha. Errol pergunta se ele estará caçando um monstro formidável. Sinja levanta um pedaço de papel e revela que o alvo é um homem chamado Liz, um colega assassino de luz. Enquanto isso, Rafa empurra Gina contra uma parede. Ele observa que ela pode ter enganado o Errol, mas não pode enganar seu olfato. Ela cheira Ghoul. Aqueles que passam por transformação de monstro crescem novas partes do corpo que exalam um aroma forte e musky que é inconfundível. Na verdade, o dela lembra ele de um monstro lagarto com o qual ele brigou no passado. Rafael acha estranho que Errol de repente apareceu com uma esposa, já que ele só estava interessado em rabos. Rafael percebe que Ar não foi enganado. Gina simplesmente tinha um rabo sedutor e conscientemente o escondeu. De repente, uma garota coelhinha vem correndo e derruba Rafael, confundindo com um malfeitor atacando uma garota indefesa. A garotinha verifica se Gina está bem e se apresenta como a santa padroeira de West, a cidade Faith, irmãzinha de Rafa. Ela tranquiliza Gina de que ela prenderá o arruaceiro que estava incomodando ela e o levará a Rafael, o capitão da guarda. Jana nervosamente diz a ela que o homem que ela derrubou era Rafael. Voltaremos após essas mensagens para a casa de Foren. Faith pergunta sistematicamente ao irmão que tipo de método de tortura ele preferiria: ser forçado a ajoelhar-se em uma tábua de lavar, em um durian espinhoso ou no tabuleiro de pregos especial de aro. Honestamente, eu escolheria a tábua de lavar. Rafael é forçado a ajoelhar-se enquanto um sinal é pendurado ao redor do pescoço dele, alertando os outros de que ele é um predador. Este é o primeiro registro de infratores deste mundo. Ar expressa sua consternação de que Rafael, seu amigo mais próximo, poderia pensar que ele estava mentindo. Franzidos no rosto e ele se torna a morte, não metaforicamente, não figurativamente, mas a morte direta. Não há como ele ignorar uma ameaça à segurança desta cidade como ela. Ela pode ter enganado os outros, mas ela não pode enganar o sentido de olfato de um lobo. Antes de dar a ele seus últimos direitos, Gina fala para esclarecer o mal-entendido e, uma vez que ela diz que nenhum dano foi feito, Faith é forçada a abandonar o assunto. Se esse for o caso, ela irá mover-se para o fundo de sua lista de tortura, obrigando-o a ajoelhar-se sobre um cactus de aparência exageradamente espinhosa de desenho animado. Faith se apresenta formalmente novamente e pede desculpas pelas ações de seu irmão mais velho, e Gina novamente a tranquiliza dizendo que nenhum dano foi feito. No entanto, Faith insiste que, como membros do clã dos lobisomens, eles têm certas leis e costumes a seguir. Embora o clã dos lobisomens não seja inimigo per se, sua aparência ameaçadora é compartilhada com certos clãs de demônios, o que os torna menos confiáveis do que outros semi-humanos. Rafael não está muito preocupado com o que as pessoas pensam dele, mas Faith lembra que ser um criminoso registrado seria ruim não importa para onde ele fosse. Assim, Faith insiste em fazer as pazes. Gina está impressionada com a determinação de Faith e concorda em aceitar qualquer compensação que ela ofereça. Harold sugere que Faith, uma habilidosa chefe, cozinhe alguns pratos para eles, mas Faith diz que cozinhar não corrigirá o comportamento de seu irmão. Esse crime atroz só pode ser resolvido por uma coisa. Ela se vira, apresenta sua história para Gina e pede a ela para tocá-la. Gina claramente fica surpresa com o estranho costume, embora Faith insista que isso é completamente normal. Mesmo Rafael nunca ouviu falar de algo assim antes, e ele pergunta a ela onde ela ouviu uma coisa tão absurda. Ela aponta para Errol, afirmando que ele ensinou a ela esse costume.
Errol faz sua saída oportuna. Harold é espancado e arrastado ao lado de Rafael para que ele possa fazer as pazes. Percebendo que seus irmãos beiram o criminoso, as duas garotas decidem apenas comer alguns lanches e sair juntas. Assim, Gina e Faith se tornaram amigas rapidamente, enquanto observam suas irmãs se divertirem. Rafael aborda o elefante na sala. Por que Errol é um caçador de luz abrigando conscientemente um objetivo? Isso não pode ser por algum motivo superficial como ela ter um grande rabo, certo? Errol olha nos olhos dele e com seriedade diz que essa é exatamente a razão. Rafael fica irritado com a irresponsabilidade e imprudência de Errol. Embora seu coração possa ter sido cativado pela história de Gina, seus dois últimos neurônios devem ter fritado de alguma forma. Ele diz que, embora Gina possa ser uma garota fofa agora, o fato permanece que ela se transformou em um monstro e causou um tumulto. E não há como prever quando ela se tornará um monstro novamente. Sanjay confiou em Errol e ele pegou essa confiança e jogou no lixo. Rafael lembra Errol mais uma vez de seu dever para com os caçadores de luz e pergunta onde estão suas verdadeiras lealdades. A história da garota monstro é temporária, os caçadores de luz são eternos ou algo assim. Errol ri e diz que ele não está do lado do bem ou do mal, ele está simplesmente do lado de Gina. Ele tranquiliza Rafael que Gina não se transformará em um monstro, porque ele a fará a garota mais feliz que existe, e se um dia ela, lamentavelmente, se tornar um monstro, ele mesmo a matará. Rafael aceita sua resolução e apenas pede para não estar envolvido em tudo isso. De repente, Gina interrompe e diz que experimentou a culinária imaculada de Faith. Ela convida Errol a vir experimentá-la, o que, por sua vez, convida Rafael. No entanto, Rafael diz que se recusa a se levantar a menos que Faith o perdoe. Faith diz que, como fez comida demais desta vez, ela o perdoará rapidamente. Rafael irrompe em lágrimas. No dia seguinte, Rafael está de ótimo humor depois de ser mimado por Faith, o que irrita profundamente Errol. Eles estão a caminho do reino de Gerald para caçar o Lys, e também trouxeram Gina com eles. Essa decisão foi tomada para garantir que Gina não se transformasse em um monstro enquanto estivesse dentro da cidade. Rafael ainda está muito desconfiado de Gina, e Arlo diz a ele para parar de ser um chato e relaxar. Pede os detalhes da missão, e Arlo mostra o cartaz de procurado de Lys, um caçador de luz que recentemente passou pelo processo de seleção. Ele foi enviado para o reino de Geralt para caçar um certo espectro, mas agora é suspeito de violar o código dos caçadores. No entanto, ele desapareceu desde então, e eles precisam encontrar pistas a partir. Porém, nosso protagonista se vira pro Rafael e começa se perguntando o que está rolando. Por que ele recusou antes de dizer qualquer coisa? Ele percebeu que o que ele acabou de dizer está em seu coração. Por que você está sentado no trono? Ele ouviu a reclamação sobre ele. No entanto, agora ele estava na mesa de jantar, engolindo tudo. E ele é um rei, mesmo que seja como um ovo. Não é bom para ele ouvir. Eu já ouvi. O que você está tramando tão alto na minha frente? Que merda ilumina? Gente cheia de falta de educação. Este rei não tem nada a dizer a vocês, pessoas vulgares. Espere, meu senhor, peço desculpas pela grosseria do meu companheiro, mas precisamos da sua ajuda. Você pode nos dizer por que se recusa a ajudar? Você é muito educada, garotinha, mas não posso te ajudar. Sua sociedade apagada fez uma coisa ultrajante comigo no ano passado. E meu senhor ainda não fez um acordo com você. Não finja. Foi isso que a freira de preto fez. Não diga que não ouviu. Uma freira de preto é uma santa? É aquele homem santo. Este rei ofereceu gentilmente um banquete para recebê-la. Como resultado, quando ela viu Ben Wang, ela disse: "Como você pode comer assim? Você é realmente um monstro? O pior ainda está por vir." Ela disse que me daria um teste para ver se eu era um monstro. Então me arrastou na frente de todos como uma foca. Deixe-me terminar de comer. De certa forma, o ponto-chave é que o seu teste durou 5 minutos. O rei não comeu por 5 minutos inteiros. Ele quase morre de fome. Então foi aí que você ficou com raiva? No final, é claro que ele provou que o rei não é um monstro, mas essa coisa me deixa irritado. Tenho que realmente odiar pessoas que apagam as luzes. Quer que eu ajude vocês? De jeito nenhum. Rei Glad, permita-me pedir desculpas a você por ofendê-lo com minha falta de clareza. Você é o mensageiro do altar contemporâneo, o ser supremo no mundo do repolho. Se calculado pelo carinho, seu valor é equivalente a uma cidade principal. Apenas ficando na beira da estrada, você pode proteger inúmeras pessoas atrás de você do vento e da chuva. Esse cara está falando sérias bobagens de novo. E não importa o que pareça, é como virar uma esquina e perder. Com raiva do que ele diz, ele se levanta. Porém ele muda rapidamente o seu jeito de pensar. O homem desaparecido. De fato, não faz muito tempo, uma pessoa que apagou as luzes veio ver o rei. Ele não é tão educado quanto você,
Então eu o deixei ir sem hesitar. Depois, ele provavelmente pensou em uma maneira de derrotar o monstro. Afinal, aquele monstro nunca mais apareceu. Ah, a propósito, esse monstro é chamado de Diabo na Garrafa por nós, e dizem que é um monstro muito assustador. O diabo está na garrafa. Você pode descrever a aparência desse monstro? Desenhamos de acordo com a sua descrição. Você pode ver se está certo. Na verdade, não vi com meus próprios olhos. Ouvi dizer que o monstro é igualzinho ao seu nome, meio garrafa e meio demônio. Só que o desenho está finalizado. Com dúvida ela pergunta se deveria ficar assim. O que você está desenhando? Você está louco? Como você pode ter essa metade? Quero dizer metade para cima e para baixo, não esquerda e direita. E não a cauda. É assim que é, para cima e para baixo, certo? Deve ser longo. Isso mesmo, que grande desenho! Você tem a habilidade de desenhar esse tipo de fantasma para todos? Ela é um monstro, não uma garota bonita. E a parte superior do corpo é um demônio. E a parte inferior do corpo é a garrafa. Ouvi dizer que tem tentáculos. Ouvi dizer que tem tentáculos. Esse aqui também queria desenhar? Assim ele começa a pensar sobre isso. A pintura acabou. Que fantasma! A propósito, esse rosto não é meu rei? Você está aqui para encontrar falhas. Desculpe, nosso desenho é merda. Você pode fornecer outras pistas, por favor? Porque eu sempre sinto que você está fazendo isso de propósito. Outras pistas. Deixe-me pensar sobre isso. Ouvi dizer que era um pescador que virou um monstro. Pensando no que era, ele respondeu que era isso. E o Wang Yiqiao também conhece esse pescador, porque uma vez ele me deu um ingrediente raro como homenagem. Era um peixe muito bonito. As escamas eram brilhantes e refletiam 4 cores ao sol. Mesmo este rei nunca viu esse tipo de peixe. Então eu o chamei de peixe de 4 cores. Claro, então eu o chamei de peixe de 4 cores. O rei ficou muito animado naquele momento e imediatamente o entregou ao melhor cozinheiro para cozinhar. Mas eu não esperava que o cozinheiro nunca tivesse cozinhado esse tipo de peixe. E ele não controlava bem o calor. Então queimou o peixe em coca. Dessa forma, não tive escolha a não ser recompensá-lo primeiro e depois pedir-lhe que me pagasse o peixe de 4 cores em 3 dias. Inesperadamente, assim que o deixaram voltar, ele se transformou em uma espécie de monstro, o que deu em nada a questão do peixe de 4 cores. Eu entendo a situação aproximadamente. Você poderia nos dizer a localização da vila de pescadores? Podemos encontrar mais pistas se visitarmos o local.